Salve pessoal, estou aqui novamente para uma nova correção de atividade referente à turma do terceiro ano manhã e da sétima etapa, turma do EJA da noite, referente à escola Afonso Mafrense. Iremos dar continuidade às atividades avaliativas e hoje vamos corrigir as 5 primeiras questões referentes ao sistema capitalista e o sistema socialista. É interessante compreendermos esses dois sistemas para fazer uma filtragem das características que cada um possui para compreender uma dinâmica econômica e geopolítica do mundo em que vivemos na atualidade. Então, a primeira questão que diz: caracteriza o sistema capitalista mostrando suas principais características. O sistema capitalista, pessoal, ele é o sistema de maior uso dos países do mundo. Ele é o mais utilizado e é o que conseguiu maior efetividade e maior sucesso ao longo das décadas. Tanto que ele é dividido em algumas fases que iremos tratar mais à frente. Então, o que é o sistema capitalista? Ele é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção. Então, as terras, as máquinas de produção, as fábricas, as empresas, tudo pertence a uma pessoa, a um grupo de pessoas, que é tratado como propriedade privada. E esses meios de produção, mesmo o Estado e as grandes empresas trabalhando e produzindo o que acontece? Eles possuem as regras e as formas de trabalhar esse sistema de produção. Então, os principais objetivos é o lucro e a acumulação de riquezas. Esse é o carro-chefe do sistema capitalista. E como eu falei no início da aula, é o sistema mais adotado no mundo praticamente. Então a quantidade de países que adotam esse sistema é muito grande. Mesmo a China, que possui um seu sistema político tido como Partido Comunista Chinês, como socialismo, na prática eles utilizam o sistema capitalista para gerar mercado e lucro dentro do Estado, ou seja, o Estado e o país chinês. Características, vamos lá, lucros por meio da produção. Vamos citar um exemplo, uma grande empresa, Coca-Cola, possui um grupo de funcionários, matrizes, onde é instalada a fábrica de origem, e também existem vários países do mundo todo, e eles produzem lucro por meio da venda de seus produtos e o trabalhador assalariado, ou seja, existe a figura do trabalhador, que antigamente eram chamados de proletariado, que possui o seu salário, eles trabalhavam e possuíam o seu salário, e recebiam no final do mês. Claro que tem aquela discussão da mais-valia, que é a carga de trabalho que esse proletariado trabalha durante o mês, que não equivale a seu salário, equivale ao patrão. Mas, querendo ou não, o sistema capitalista ele é baseado no lucro. Uma nova figura do neocolonialismo, diferente do antigo capitalismo comercial e marítimo. Esse neocolonialismo é ditado pela expansão das multinacionais, como vocês viram nas atividades passadas, da nova DIT, Divisão Internacional do Trabalho, em que os países desenvolvidos eles exportam produtos de tecnologia, tendo como carro-chefe as grandes empresas multinacionais. A economia de mercado é um sinônimo de capitalismo. Toda vez que você ouvir falar, é sinônimo. Novamente, toda vez que você ouvir falar, melhor dizendo, essa palavra economia de mercado, remete logo ao sistema capitalista. Outra característica, a globalização. Vocês já estudaram isso na aula anterior. Propriedade privada, como já falei, e as doutrinas ideológicas econômicas do liberalismo e do neoliberalismo, de Davi Ricardo e Adam Smith, que tratam a livre iniciativa da produção capitalista por meio do lucro e da lei da oferta e da procura, em que vários grupos de empresas eles se mobilizam a produzir, claro, seus produtos, e aqueles que possuírem maior destaque vão dominar o cenário, o mercado no mundo todo. Então o Brasil, o país que nós vivemos, o sistema econômico, ele é
tratado como capitalista. Então essas são as principais características do sistema capitalista. Vamos observar aqui, ó, como está sendo tratado aqui. Já falei para vocês sobre isso aqui, ó. Então, a partir daí, o sistema capitalista ele possui fases, que é dividido em primeira fase, capitalismo comercial, que foi onde se iniciou esse processo. A segunda fase, o capitalismo industrial. Terceira fase, capitalismo financeiro. E por último, que é o que nós estamos vivendo na atualidade, o capitalismo informacional. A primeira fase das grandes navegações e acumulação de metais preciosos. Segunda fase, capitalismo industrial, as riquezas e a produção do lucro era baseado na produção da manufatura na Inglaterra e de outros produtos pela Europa como um todo, que foi se expandindo a partir da Inglaterra durante a Revolução Industrial e foi se destacando. E surgiu a figura do proletariado. Terceira fase, o capitalismo financeiro, que começou a surgir as corporações estatais ou privadas na figura do banco, para controlar esse fluxo de capital que era físico por meio da moeda, o dinheiro, claro, o dinheiro físico, ou o virtual, por meio do sistema de cartão de crédito. E a última que nós estamos vivendo, o capitalismo informacional, que eu posso citar o exemplo da internet, do sistema de informações surgindo e circulando mais rapidamente. Então vamos tratar cada uma dessa aqui daqui a pouco, viu? Então vamos lá, ó. Segunda questão. Quantas fases do sistema capitalista cite, caracterize todos os tipos? Então, já citei para vocês anteriormente. A primeira fase, capitalismo comercial. Segunda, capitalismo industrial. Terceira, capitalismo financeiro. E, por último, capitalismo informacional. Então, a primeira fase, o capitalismo comercial, ele ocorreu durante o século XV até o século XVIII. Era o período chamado as grandes navegações, principalmente as europeias, porque as potências econômicas, os estados, os países mais desenvolvidos naquela época pertenciam à Europa. A exemplo da França, a exemplo de Portugal, da Espanha e principalmente a Inglaterra. Períodos grandes descobrimentos, como o caso do continente americano, que foi colonizado pelos espanhóis e pelos holandeses e espanhóis, e a Europa, a África, que também foi colonizada por essas potências europeias. Então eles se lançavam nesses continentes, exploravam todas as riquezas naturais na figura da metrópole colônia e buscavam rotas de comércio. E a partir daí eles acumulavam metais preciosos, que eram o ouro e a prata, e acumulavam suas riquezas por meio de trocas de mercadorias. Então essa forma de capitalismo comercial, eles interagiam com as nações do mundo todo, fazendo sempre a troca e venda desses produtos para acumular. Podemos dizer que o capitalismo ele era mais o de viagens marítimas e de troca entre pessoas e mercadorias. Essas trocas entre pessoas eram de negócios. Posso citar um exemplo na história da figura do comerciante, dos burgueses, que era muito comum naquele período. Como está sendo tratado aqui, ó. Como já falei para vocês, ó, o período das grandes navegações, a Europa, ó, se lançava, como a Espanha, Portugal, dentre outros, se lançavam a navegar para o mundo todo. Eles interagiam com a Ásia, interagiam com a África, com as Índias principalmente, e com a América como um todo, ó. América do Sul, América do Norte e América Central. Aqui no mapa está mostrando a Espanha como exemplo, mas não somente Espanha, mas também Portugal, Inglaterra, dentre outros. Isso aqui é uma imagem que retrata que eles não tinham aquela visão que a Terra era esférica, ou melhor dizendo, a Terra era redonda e acreditavam que a Terra era mais era assim, só para ilustrar mesmo aqui. Outro exemplo aqui, ó, de viagens e negócios. A África, como vocês vão estudar mais à frente, foi o continente mais explorado durante esse período do capitalismo comercial. A África, podemos dizer que é um dos continentes mais ricos do ponto de vista da natureza, de minérios, de qualquer matéria-prima que você possa imaginar.
Então a África foi muito explorada. Ao mesmo tempo que ela é rica em recursos naturais, ela é pobre do ponto de vista social e econômico. Tranquilo? Outro princípio que se baseava era o metalismo, a balança comercial favorável. Tinha que exportar mais, gerando lucro, importar menos, evitando prejuízo. Então a balança ela tinha que estar aqui, ó, exportando e lucrando mais, importando e evitando prejuízo. Se a importação fosse maior do que a exportação, o prejuízo era grande. Então ele se baseava justamente disso. Na história podemos citar como exemplo a troca entre Portugal e a Inglaterra, em que Portugal negociava os vinhos com a Inglaterra e a Inglaterra negociava os tecidos com Portugal. Então, no final das contas, os tecidos da Inglaterra possuíam valores econômicos mais fortes, eles eram mais caros, então o lucro e a exportação da Inglaterra ficava lá em cima, favorável para a Inglaterra, enquanto que os vinhos que Portugal negociava com a Inglaterra possuíam valores menores. Então, ao exportar para a Inglaterra, o que acontecia? Esses vinhos, eles não geravam um lucro tão grande ao ponto de comparar com a manufatura, com os tecidos ingleses. Então, Portugal sempre ficava no prejuízo. Podemos citar o exemplo de que a maior parte do ouro brasileiro foi destinado para a Inglaterra, para quitar dívidas entre Portugal e Inglaterra, no caso. Protecionismo do Estado, favorecendo seus produtos, valorizando no caso, né? E a intervenção, apesar de ser um sistema capitalista na época, a intervenção do Estado era muito forte naquele período. E fortalecimento do Estado e da burguesia. O Estado como controlador, né? E a burguesia, que são os comerciantes que se lançavam a campo, viajando para negociar seus produtos. Então, o burguês na época era aquele negociante que caía a campo e ia atrás, produzia mesmo, não tinha jeito. Então, continuando, a segunda fase. A segunda fase se tornou capitalismo industrial. Já no século XVII, no final do século XVII e no início do século XVIII, que a gente coloca aqui, ocorreu a primeira revolução industrial na Inglaterra, aumentando a capacidade de transformação da natureza, com o surgimento da máquina a vapor, a queima do carvão mineral. É um assunto que iremos estudar também mais à frente, que é a Revolução Industrial. Aí a partir daí também surgiu a segunda Revolução Industrial, que eu não coloquei aqui, a terceira Revolução Industrial, e tornou a fonte de lucro maior e surgiu o trabalhador assalariado. Esse grupo de pessoas, na figura do proletariado, eles trabalhavam horas e horas nas fábricas e geravam lucro para o dono das fábricas, que no caso era o patrão, que empregava os mesmos. Claro que no início desse sistema de produção industrial, as horas de jornada de trabalho eram muito grandes, a valorização desses grupos do proletariado não era efetiva, eles eram explorados ao máximo. Ao longo do tempo que isso foi melhorando, já na metade do século XX e nos dias atuais, mas antes a exploração realmente era muito grande. E surgiu a livre concorrência entre essas empresas, entre esses produtores industriais, que foi chamado de liberalismo, que é uma doutrina da livre iniciativa de produção, a livre concorrência. E mais à frente a gente vai ver sobre o neoliberalismo. Como está sendo tratado aqui, vamos fazer uma comparação básica. O feudalismo, que é um assunto de história que vocês já viram, né? Que tudo era concentrado na figura do senhor feudal, percebam aqui, E o capitalismo mudou esse cenário. Aqui o excedente ele começou a se tornar negócio. A propriedade privada, o trabalhador, ele, apesar de ser livre, entre aspas, mas ele tinha sua força de trabalho em troca do salário, como acontece nos dias de hoje. E o objetivo principal é ampliar os lucros por meio da mais-valia. Novamente, o que é a mais-valia? É aquele lucro gerado pelo trabalhador e quem vai receber é o empregador. É o dono da empresa, é o dono da fábrica. Muitos tratam a mais-valia de forma negativa, outros tratam de maneira positiva. Mas isso é também um dos carros-chefes do lucro do capital.
Por que isso acontece? Porque o dono da fábrica, o dono da empresa, ele possui os meios de produção, ele possui a máquina, ele possui a terra de produção, ele possui o negócio. Então, ele como dono do negócio, ele contrata esses trabalhadores que não possuem esses mecanismos de produzir negócios industriais ou empresariais, etc. E acaba pagando por meio de um salário no final do mês esse lucro. Entendeu? Então ficou uma classe da burguesia, que são os donos do meio de produção, versus os trabalhadores assalariados. Eu não vou polemizar politicamente nem nada, mas é isso que aconteceu na época, viu? Então vamos lá, já falei sobre isso, né? A questão da balança comercial, capitalismo industrial. Ó. Observe aqui as primeiros sistemas de produção. Geralmente a maior parte eram mulheres e crianças. Aqui é uma figura tratando o patrão como malvadão. A literatura marxista, principalmente de Karl Marx, ele faz muito isso. Ele trata como vilão o empregador. Geralmente eu discordo desse ponto aí. No início era, realmente os trabalhadores eles eram explorados, mas hoje em dia teve muita evolução, muita mudança. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando. A terceira fase, o capitalismo financeiro. Este já surgiu com o avanço do sistema industrial e dos estados do mundo todo. Então o capitalismo ele foi se adequando e foi evoluindo. Ó, e a partir daí surgiu no final do século XIX e já no século XX, até a metade do século XX, no final dos anos 2000, ó, esse sistema do capitalismo financeiro, que foi a concentração e a centralização do capital, ou seja, do dinheiro do mundo todo. Esse dinheiro do mundo todo ficou concentrado na mão de uma elite mundial, de um grupo de pessoas que detêm o capital, que foram as grandes empresas, que são as transnacionais ou as multinacionais, como está sendo tratado aqui. Ó. Aí começaram a se fundir e formou os chamados monopólios ou oligopólios, que foi fruto lá da segunda Revolução Industrial. Então, na outra aula, iremos tratar o que é monopólio, o que é oligopólio. E a quarta fase, que é o capitalismo informacional, é a que estamos convivendo hoje. Percebam aí. Que é marcada pela era da globalização, já estudamos sobre isso, as transnacionais também já estudamos, e os sistemas tecnológicos avançados, principalmente baseado na informação, como a internet, a robótica, a nanotecnologia e diversas fontes de energia também, que podem ser mais renováveis e não poluidoras atualmente. Então, ó, características dessa fase: terceira revolução industrial, que a gente pode chamar de revolução tecno-informacional ou científica, como Milton Santos trata. Desenvolvimento acelerado do capitalismo financeiro, ou seja, o dinheiro está circulando muito mais rápido, porque ele deixou de ser apenas aquele dinheiro, aquele negócio físico, se tornou mais virtual, como é o caso do cartão de crédito, da transferência online, bancos virtuais. As mãos de obras elas passaram a ser mais qualificadas e especializadas, passaram a estudar mais e ter maior grau de instrução, principalmente no ramo da informática e dos demais que eu citei anteriormente, a robótica. Otimização dos processos produtivos. Não adianta uma grande empresa ou um grupo de pessoas ou empresários tentar lucrar se especializando em apenas uma forma de produção. Eu posso citar o exemplo da Sega e da Tectoy, que durante os anos 90 eles ganharam um mercado muito grande aqui no Brasil de games, e através da concorrência com outra empresa que produz esse tipo de videogames era a Sony. Então eles perderam esse processo e hoje trabalham apenas em setores de software de programação ou de hardwares baseado num grupo mais tradicional, mais antigo, que gostam de colecionar os seus produtos. Então é um exemplo claro de que só trabalhar no ramo de produção hoje não surte mais efeito. Tem que dominar uma cadeia. É por isso que, hora ou outra, percebemos empresas se diversificando em suas formas de produção.
Outra característica é o aumento da produtividade econômica. Os rendimentos e os lucros eles passaram a se tornar maiores. A mercantilização da informação, ou seja, é, o marketing agressivo. Aquela empresa que possui estratégia de marketing mais agressiva, trabalhando por meio de uma linguagem que a gente chamamos aqui no Brasil de hyper. O que é um hype? O hype é quando a empresa ela fica martelando determinado produto, gerando uma expectativa no consumidor e o mesmo acaba esperando e criando valorização sobre o produto. Então isso é chamada mercantilização da informação. E as propagandas de TV sobre esses produtos aí é a coisa mais comum que existe. Tecnologia da informação, avanço de software, treinamento de grupos de pessoas. Os grupos de redes sociais, que chamamos de sociedade da informação, Instagram, Facebook, Twitter, dentre outros. Inovação e revolução tecnológica. O que quer dizer isso aqui? Inovações e revolução tecnológica. Tem que criar algo novo. Sempre tem que estar produzindo, inovando. Eu posso citar o exemplo de novo. O mundo dos games, as empresas que produzem jogos. Se uma determinada empresa dessa de jogos continuar na mesmice, ela também vai ficar para trás. E elas desenvolvem atrativos baseados num público. Desenvolvimento de softwares e aplicativos constantemente e que vão sofrendo atualizações constantes. É por isso que quando compramos uma máquina, um celular, hoje, daqui a alguns anos, ele não consegue mais rodar e funcionar por meio de certos aplicativos na atualidade. Por quê? Porque o seu hardware, o seu celular e sua máquina, seu computador, ele foi projetado para trabalhar naquele período. E ao longo do tempo, esses softwares e aplicativos eles se tornam muito mais pesados, porque eles vão recebendo cargas de atualização constantes. Valorização da criatividade da mão de obra jovem, que é um público que podemos dizer que, como os antigos falam, né, domina melhor a área da informática. Acúmulo de riqueza por meio do conhecimento, pressionado por meio dos estudos e qualificação, e marcado pelo sistema neoliberal que eu tratei para vocês, e o avanço da globalização e do imperialismo e o aumento das transações comerciais via internet, que se tornou prioridade e regra na atualidade. Então essas são as características que nós estamos vivenciando hoje na chamada revolução, na quarta fase, que é chamado capitalismo informacional, que podemos tratar como a revolução técnico-científica e informacional. Terceira questão, vamos agora para o sistema socialista, né? Característica e seus principais pontos ideológicos. Vamos lá. O sistema socialista define-se como uma sociedade em que reina a igualdade e a liberdade para todos os membros. Perceba que é bonito na teoria. Na teoria é tudo lindo e perfeito. Ó. Ou seja, aqui não deve imperar desigualdade social, todo mundo tem que ter moradia digna, todos têm que ter um salário que seja compatível com sua vida, ou seja, o mundo perfeito. Foi baseado nas ideologias de Friedrich Engels e Karl Marx, que foram dos utópicos aí do sistema socialista. Uma economia organizada onde os cidadãos têm os mesmos direitos e deveres e o mesmo acesso aos meios de produção. Ou seja, deve utilizar e ter as ferramentas. Só que isso é complicado, por quê? Porque é o Estado, a estatização, uma das características é o Estado que controla tudo que é produzido. Inclusive é o Estado também que é dono da produção salarial, ele é dono também das terras. A propriedade privada ela é coletiva, ela não é privativa de um grupo de pessoas ou de uma pessoa. O Estado ele controla. Vou citar um exemplo, por exemplo, lá em Cuba. Em Cuba, as terras elas não pertencem àquele morador que está morando numa casa. A qualquer momento o Estado pode tomar aquela terra e doar para outro morador. Ou pode ser implementada a lei do inquilinato. O que quer dizer isso? A qualquer momento podem trazer um grupo de pessoas para morar junto com você.
independente se é conhecido ou não, ou seja, um estranho morando na sua casa. São exemplos de práticas de estatização. Outro exemplo dessa estatização são as profissões. As profissões, elas basicamente possuem o mesmo salário, independente da qualificação e do tipo de perfil entre cada uma. A economia planificada. Essa economia planificada é justamente isso. É chamada de estatal. Enquanto que o capitalismo é chamado de economia de mercado. Então, sinônimo, economia planificada é do socialismo. E essa relação social de tudo funcionando perfeitamente é chamada de utópica, porque até hoje nunca funcionou em lugar algum. Propriedades coletivas e o sistema do Estado controlando a economia, que é o keynesianismo. Uma curiosidade interessante é o seguinte, ó. Observem, esse aqui é o símbolo do comunismo, do socialismo, que é a foice e o martelo, né? Que é uma aliança que surgiu lá durante a Revolução Russa, da União Soviética, que prega que o Estado e o grupo de pessoas têm que vivenciar esse sistema aí. Controlando, vamos continuar. Deu um erro no sistema de áudio, mas vamos continuar. Observe aí, ó. Eu trouxe propositalmente um recorte de um livro didático que mostra o seguinte, ó. De acordo com a visão de Marx e Engels, Friedrich Engels e Karl Marx, que o capitalismo era um malvadão. Ó, perceba que colocou os funcionários tristes. Não caiam nessa, pessoal. Ó, tem uma visão crítica. Se você pensar como trabalhador, você está tendo seu emprego e o seu chefe está garantindo seu emprego para um grupo de pessoas, eu particularmente não vejo isso de maneira negativa. Eu só conseguiria ver de maneira negativa se você estivesse sendo explorado, se não recebesse um salário justo, se passasse longas jornadas de trabalho. Então aqui, ó, poderia muito bem colocar uma carinha de sorriso também. E aqui ele colocou propositadamente o quê? Uma carinha de satisfação do trabalhador vivendo o socialismo. Percebo que isso é o quê? É meio ideológico. Cuidado com esse tipo de figuras e imposição ideológica para você. O socialismo, assim como o capitalismo, também possui pontos negativos. Eles possuem pontos negativos constantes. Ficou claro aí? Então vamos lá. Ó. De novo, propriedades privadas. As terras, as minas, as fábricas, bancos, empresas em geral pertencem a... Esse termo em burguesia já é antigo. Podemos dizer aos produtores do meio de produção. Que são os capitais, as capitalistas, as empresas. O trabalhador trabalha para o dono, né? O objetivo da economia são os lucros e a economia é baseada no mercado. E aqui, ó, no sistema socialista, a propriedade coletiva, o povo trabalhador, né, tá dizendo que passa a ser o dono. Só que, pessoal, isso aqui, ó, cuidado. Como aconteceu na União Soviética, acontece em Cuba. Os trabalhadores, na prática, eles não, e na China também, eles não são donos de absolutamente nada. Como aconteceu na União Soviética. Esse foi um dos motivos que fizeram com que a União Soviética ruísse. Qual foi? A corrupção. Toda essa produção coletiva dos trabalhadores do meio de produção que aconteceu nesses países, que hoje são ditos socialistas, tem um grupo de políticos ou de pessoas controlando essa massa, oprimindo, como aconteceu lá no leste europeu, durante a Guerra Fria. Os países eles se desapegaram do socialismo justamente por causa do sistema de opressão que a Rússia implementava nestes países. Então, isso aqui é muito comum para os entusiastas do marxismo, que são grupos de pessoas das áreas humanas que se simpatizam com esse tipo de ideologia. Mas sempre faça o discernimento que aqui possui os pontos negativos e positivos. E aqui também possui os pontos de vista positivos e negativos. Eu posso até dar a minha opinião, você não é obrigado a seguir, mas o sistema capitalista possui uma válvula de liberdade maior do que no sistema socialista. É mais fácil você se tornar oprimido e perder sua liberdade no socialismo do que no capitalismo.
como as experiências no passado mostraram. O sistema socialista foi responsável por morte de mais de 100 milhões de pessoas ao longo do tempo, principalmente na China. Cuidado com esse tipo de colocação, dizendo que um é bom e o outro é ruim. Sempre façam a medição e tirem suas próprias conclusões. Vamos para a quarta questão. Desde o surgimento, o capitalismo passou por diferentes fases de aperfeiçoamento. Assim, considerando o seu processo de desenvolvimento, o capitalismo foi classificado em 3 fases. O capitalismo comercial, que já vimos na questão anterior, né? O industrial, o financeiro, e esqueci de colocar o último, que é o informacional. Então vamos lá. Eu já respondi as questões, mas vamos refletir. Ó. Nessa fase, a acumulação de capital e as grandes exigências do consumidor levaram os donos das oficinas manufatureiras a introduzir inovações na forma de produzir mercadorias. Foi caracterizada pela intensa utilização de máquinas movidas a vapor. Isso foi a primeira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra. Então podemos dizer que é o capitalismo industrial. Outro. De novo, ó, nessa fase, o segundo item, vamos lá, desculpe. Nessa fase ocorreu um grande aumento de produção de mercadoria, o que multiplicou os lucros e levou à concentração do capital. Também é o capitalismo industrial, que foi a evolução da segunda e terceira revolução industrial. Aqui, capitalismo financeiro, ó, é a fase atual caracterizada pela integração entre capital industrial e capital bancário, havendo grandes operações de crédito a fim de garantir capital para buscar inovações tecnológicas e ampliar a capacidade de produção. O outro item foi a fase marcada pela expansão marítima europeia, as grandes navegações iniciadas no século XV. Nesse período houve um intenso comércio de mercadorias. Foi o berço do capitalismo comercial. Tranquilo? Vamos para a última questão aqui, que é uma questão objetiva e de reflexão. Vamos lá. A segunda metade do século XX foi marcada pela regionalização do espaço mundial em 2 sistemas de poder, com os interesses sociais, políticos e econômicos diferentes e opostos. Como vocês estudaram nas atividades passadas, que foram o sistema socialista e o sistema capitalista praticado na Guerra Fria. Ou seja, o capitalismo e o socialismo. Nesta questão são citadas as características do sistema capitalista e do sistema socialista. Assinale apenas as características que se referem ao socialismo. Eu poderia também colocar, assinale apenas as características que se referem também ao capitalismo. Mas vamos aqui marcar as que são destinadas ao socialismo. Aqui eu já marquei, ó, observem. O item A. As atividades econômicas devem seguir um planejamento, onde o governo é que decide tudo, né? O que e como produzir. Isso é keynesianismo. Isso é intervenção estatal. Isso é sistema econômico baseado no Estado. Economia planificada, visando atender às necessidades de bens de cada indivíduo. Então observe aqui, ó. Isso aqui é o sistema socialista. B. São as empresas, ó, empresas que decidem como, onde, quanto e onde produzir. Multinacionais, por exemplo, o grupo de burgueses, ou dono das empresas, os patrões. Estabelecem preços e as condições de circulação de mercadorias. Isso é fruto do liberalismo ou neoliberalismo. É capitalismo aí, pessoal. C. As empresas buscam oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis, que se pode obter tentando conquistar mais consumidores. De novo, a lei da oferta e da procura e do neoliberalismo. Capitalismo aqui. D. O Estado e o governo têm o compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviços. Socialismo. Detalhe novamente. Aqui prega que as populações têm que viver bem de forma justa. Aqui é só teoria. Novamente, na prática isso nunca funcionou, pessoal. Cuidado com isso aí. E a E, os meios de produção, indústrias, propriedades rurais pertencem predominantemente a uma pessoa, a um grupo de pessoas. Isso é a propriedade privada ou de um grupo de pessoas. Isso é fruto do capitalismo.
Então, pessoal, por enquanto é só isso. Na próxima aula iremos continuar as demais questões. Então, até a próxima, bons estudos. Fui.